Não tem jeito. O futebol tenta me ensinar, mas eu realmente não aprendo. Eu achei. Vai batendo cansaço. O Cruzeiro fez 3 jogos em 6 dias, né? Já vindo de uma maratona pesadíssima. Então, mas ele queria valorizar a qualidade dos jogadores. Acho que é importante nós podermos dizer que os resultados aparecem porque há qualidade. O Cruzeiro ele foi superior e a vitória ela se fez merecida, sem dúvida nenhuma, tá? O primeiro... Então, é que a torcida acostumou fazendo gol todo jogo, né? Acaba que eu também acostumei fazendo gol todo jogo. Se liga agora nas principais notícias do Cabuloso. Não tem jeito. O futebol tenta me ensinar, mas eu realmente não aprendo. Eu achei que o Cruzeiro fosse ganhar até com uma certa facilidade, com uma boa diferença. Cheguei a pensar que poderia ser mais fácil do que foi. Mas, por mais que o Goiás seja um time de Série B, por mais que o Cruzeiro seja muito superior, aí vem o Tadeu, fecha o gol, por incrível que parível. Se não fosse a aplicação, depois do Tadeu fechar o gol, se não fosse a aplicação do Cruzeiro para jogar, principalmente sem a bola, se não fosse a aplicação do Cruzeiro no aspecto defensivo, o Goiás poderia ter complicado o jogo, tá? Placar de 1-0, foi ficando perigoso, foi seguindo, de repente uma bola vadia ali, poderia azedar, 39, quase que o Goiás empatou o jogo. Exatamente no erro do Garcia, que tinha feito o gol de empate lá em Goiânia. Depois, aos 49, esse mesmo miúdo aí, o Garcia quase mete outro golaço, gente. A bola lambeu o travessão. Só que hoje a Garapa acabou não azedando. Hoje a Garapa não azedou. E o maior campeão da Copa do Brasil avançou. Mais um bom jogo, por incrível que parível, eu repito. Mais um bom jogo. Por que foi um bom jogo? Porque o Cruzeiro criou para fazer mais. E o Tadeu fechou o gol, né? O Cruzeiro criou muito. Jogo, de certa forma, como eu disse, Cruzeiro aplicado, principalmente sem a bola, jogo superior ao adversário, os números provam e também o que a gente viu, né? Só que o goleiro dos caras pegou tudo. Né? Não há como negar que mesmo tendo sido melhor, repito, no final do jogo o Cruzeiro passou um cagaço medonho, né? Goiás andou rondando a área ali e tal, quase deu merda, só que para fechar aqui, uma disputa de bola do Neiser ali no finalzinho, né? Num lance totalmente sem intenção dele, acabou acertando o Tadeu ali, que saiu de campo contundido. Tadeu pegou muito, pegou demais, para mim o melhor em campo. Tomara que não tenha sido nada grave. Né? Placar magro, com o goleiro dos caras fechando o gol, melhor em campo, repito. Gol de pênalti, placar magrinho, bola na trave aos 49 do segundo tempo ali, só para dar emoção. Mas no final o Cruzeiro avança e o Pix vai bater na conta. Agora é Campeonato Brasileiro, no final de semana, contra nada mais, nada menos que o Palmeiras, líder da competição. E depois, aí na sequência, vai feder carbureto. Aí é lá em Buenos Aires, aí é Boca, aí é Libertadores, aí é onde separa os homens dos meninos mesmo, não tem tendo cansaço. O Cruzeiro fez 3 jogos em 6 dias, né? Já vindo de uma maratona pesadíssima. Então, hoje era jogo, se o Arthur Jorge pudesse trocar uns 10 ali, pelo menos, ele trocaria, porque a turma foi morrendo. E o que é normal, né? O Cruzeiro estava lá em Salvador, lá, dando a vida, depois de chegar de Santiago e tudo mais. Claro que isso não pode ser uma muleta, mas é um fato, né? Então, acho que foi importantíssimo, já até emendando o que eu penso aqui, que foi um jogo em que, de fato, o Cruzeiro não precisava chegar no final como chegou. E aí flertou com um perigo gigantesco. Quando você tem o Wesley fazendo quase que a mesma jogada e finalizando na trave, daquela forma, o Fabrício Bruno, que eu votei o melhor em campo, e importante para o Fabrício Bruno, um jogo muito consistente do Fabrício, aparecendo lá na frente e defendendo, que é o principal. O lance lá que eu falei gol do Fabrício Bruno, porque foi realmente, a leitura de jogo dele foi perfeita, e aí, ali ele salvou, ia ser o gol de empate do Goiás, depois vem a bola na trave e tudo, mas do outro lado tem um goleiro que, cara, o Tadeu, não sei se todos os times pensam isso, mas contra o Cruzeiro é um negócio assim, é absurdo. Tadeu, não sei o que aconteceu aí na vida dele, mas contra o Cruzeiro eu nunca vi o Tadeu fazer um jogo 7. É 8,5 a 10. Hoje aqui eu acho que foi 10, né? Tanto de defesa que ele fez. Então, fica aí, claro, uma lição para o Cruzeiro, porque a partir de agora, claro que vai ter a parada para a Copa, reforços vão chegar, e o Arthur Jorge vai ter tempo, finalmente, para fazer uma pré-temporada, treinar o clube, o time e preparar o Cruzeiro para retornar. Mas nas oitavas de final, uma tendência de ter adversário bem mais forte. E aí você não pode dar vacilo como o Cruzeiro deu. Desde lá em Goiânia, o Cruzeiro já era para estar com uma situação muito tranquila neste mata-mata e quase deu problema. Então os jogadores também precisam ficar atentos, porque se tem uma eliminação aqui, vai para os pênaltis, o time todo desconfigurado. Os pênaltis aí iam ser uma loucura, né? Olha o tanto de gente que saiu e gente importante. Então ia jogar a responsabilidade ali para uma turma que eu iria temer muito. E se você tem uma eliminação agora, você quebraria todo esse processo que vem acontecendo de positivo no Cruzeiro. Iria para São Paulo com o astral lá embaixo, para a Argentina mais ainda. Então, valeu pela classificação, por muitas chances criadas, mas o pezinho tem que estar na forma. E o que eu queria encerrar aqui
Foi a pergunta que eu fiz para o Arthur Jorge. Claro que ele falou sobre algumas questões, talvez ali cumprir algumas funções, ok, mas hoje eu gostei do Bruno Rodrigues e do Sinisterra entrando. E o Bruno Rodrigues é um cara, eu sei que muita gente, porque ele pediu para vir pro Cruzeiro, a questão física dele, infelizmente, porque se ele tivesse 100%, o Bruno Rodrigues ia brigar pela titularidade nesse time, tá? Todos os jogos que ele entrou, ele deu a vida. O Bruno entrou hoje aqui pela direita, pelo centro, ficou segurando bola lá. Eu vi muita gente até falando, era melhor segurar aquela bola lá, porque a gente viu quando ela veio pra cá, quase que o Wesley fez o gol lá. Ia ser outro golaço, né? Então, o jogo chegou lá nos 50 minutos, não teve mais nada, acabou o jogo ali. Graças ao Bruno Rodrigues que estava lá. Então, tem entrado dando a vida, ligado. O Luiz Sinisterra hoje entrou muito bem também. Se não fosse o Tadeu, ele ia ter entrado com 2 gols no jogo e ajudando nessa classificação do Cruzeiro. O Lucas, ok. Marquinhos muito tempo, o Neisser entrou em outro planeta, né? Em outra dimensão que não pode acontecer. Então é um desafio também, porque essa turma que vem do banco, ela precisa, pode errar gol, pode, claro, não pode, né? Mas tô falando que você pode não tá num dia legal, mas correr, voltar, marcar, dar a vida. Teve uma hora que o Neisser voltou andando num lance que ele tinha vacilado e era uma ótima jogada que foi criada pelo Bruno Rodrigues. Então fica também esse ponto aí de atenção, porque a sequência ainda é muito pesada. Já passamos dos 18 jogos, 13 já foram. E o Cruzeiro teve uma recuperação boa no Brasileiro, pode se recuperar ainda mais e precisa se recuperar mais. Classificou na Copa do Brasil. Um objetivo já foi, o outro perto, que é uma recuperação mesmo no Campeonato Brasileiro. Tem 3 jogos aí para fazer pelo menos 6 pontos, porque são 2 partidas em casa. Contra o Palmeiras, um empate lá não dá para descartar, principalmente pelo cenário que vamos encontrar lá na Arena Barueri, e 2 jogos aí para buscar essa classificação na Copa Libertadores. Se isso acontecer, abril e maio, a gente pode agradecer muito a Deus e pensar aí na parada para Copa do Mundo. É uma coisa fundamental que é para termos resultados, e obviamente que é necessário trabalho, há empenho, há um trabalho de campo, há um trabalho mental, há uma série de fatores que são importantes, mas eu queria valorizar a qualidade dos jogadores. Acho que é importante nós podermos dizer que os resultados aparecem porque há qualidade no elenco do Cruzeiro. Temos ótimos jogadores, temos jogadores que percebem o jogo, jogadores que evoluíram bastante também. E falo desde que eu cá estou, porque é sobre isso que me devo resumir. Onde tenho, obviamente, eu fico satisfeito porque noto essa evolução, noto esse comprometimento também. Noto e vejo a ambição também por parte dos jogadores, espírito de missão, combatividade quando é necessária, maturidade para termos jogos em que somos de facto mais dominadores e jogos onde dividimos com o adversário e conseguimos manter o mesmo nível de consistência. Fundamental dentro de um trabalho que é feito, de muito aquilo que eu poderia, estávamos aqui a falar até amanhã, mas dizer que a qualidade dos jogadores e aquilo que os jogadores têm demonstrado e querido também é fundamental para aquilo que tenha sido atingido resultados. O Cruzeiro ele foi superior e a vitória ela se fez merecida, sem dúvida nenhuma, tá? O primeiro tempo de grande domínio do Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo total controle da bola, das oportunidades, poderia ter feito 2, fez 1, mas poderia ter feito 2, 3, se tivesse tido um pouco mais de capricho, né, nesse arremate final. Aliás, esse último terço do Cruzeiro, ele é definitivamente um problema, principalmente nesse último toque na bola, e aí vem o problema que a gente já tá falando há algumas semanas aqui na nossa Rede 98, CJ. Quando o Arthur Jorge precisa mexer um pouco mais no time, o time ele se desintegra, né? É impressionante como os 20 minutos finais foram em absoluto do Goiás. O Cruzeiro sofreu no jogo uma situação em que ele definitivamente não precisava. Era ter um capricho um pouco melhor na finalização, poderia ter inclusive ampliado no início ali do segundo tempo, mas não dá para olhar para o campo de jogo e achar normal essa pressão que o Goiás fez em cima do Cruzeiro. O professor Daniel Paulista fez algumas alterações, colocou o time um pouco mais à frente e teve um controle final ali que deixou o torcedor do Cruzeiro apavorado. O Cruzeiro, CJ, ele tomou uma bola na trave do Wesley Garcia, aliás, um abraço pra ele, que o menino chuta bem mesmo, com os caras, com um jogador a menos e o Felipe Machado era o goleiro. Ou seja, se não é a trave esquerda do Otávio, a gente tava vendo aqui algo meio que inédito. Uma situação completamente absurda, né, dentro do campo de jogo. Mas foi um Cruzeiro
que fez um primeiro tempo muito bom, e um segundo tempo que não fez sentido nenhum na minha cabeça. O Cruzeiro, CJ, mais uma vez a gente tem que falar aqui, o Cruzeiro ele tem alguns lapsos, e eu falei de recuperação de alguns atletas, entre eles o Sinisterra, entre eles, por exemplo, o aparecimento com um pouco mais de propriedade do Kenji, mas, definitivamente, se o Cruzeiro não for ao mercado, ele vai ter dificuldade. Numa pressão que o Cruzeiro sofreu hoje aqui contra o Goiás, ele vai sofrer contra o Boca, e contra o Boca o resultado negativo vai aparecer. Então, é um ajuste que o professor Arthur Jorge tem que fazer. O Cruzeiro fez 70 minutos, na minha opinião, impecáveis, com domínio completo do jogo, mas os 20 minutos finais foram pavorosos. Então, isso poderia hoje ter custado a classificação do Cruzeiro para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, é que a torcida acostumou fazendo gol todo jogo, né? Acaba que eu também acostumei fazendo gol todo jogo. Então, um jogo que eu acabei perdendo 3 gols aí em 2 partidas. Acabou que gerou essa pressão um pouquinho pro lado do torcedor, mas eu levo do lado sadio, tô trabalhando dia a dia, tô tranquilo e essa fase boa vai voltar novamente. Pergunta não decalar, o Caio vai tirar o bigode? Não vai, porque a turma tá pegando seu pé, bicho. Tá, não vai. Eu tirei o cavanhaque já, não tirei o bigode não. Tô muito feliz, me preparei muito para esse momento. E hoje poder estar ali no campo, estar desfrutando e poder estar passando essa tranquilidade para mim é muito importante. Quero seguir evoluindo, seguir aprendendo, cada vez mais estar mais tranquilo, mais confiante. Cara, falar pra você que foram 6 meses muito difíceis, mas a ajuda da minha família, a ajuda dos meus companheiros que foram muito importantes nesse momento, no dia a dia. Então eu tô muito feliz, estava muito ansioso para voltar. Toda vez que eu vim aqui no Mineirão assistir o Cabuloso, eu ficava imaginando como que ia ser esse retorno, e eu acho que foi um retorno perfeito, porque a gente conseguiu a classificação, que era o nosso objetivo. Eu acho que foi mais ali no momento do jogo mesmo, a gente viu que estava acabando, então a gente precisava segurar a bola ali no canto, então eu e o Bruno conseguimos ganhar uns minutinhos ali importantes. Mas o tempo esquentou uma hora ali, velho. O pessoal começou a ficar meio grande, acho que eles perderam um pouco a cabeça, né? Foram um pouco desleais, mas a gente estava tranquilo no jogo, com a cabeça na classificação. Fala, Nação Celeste! Chegamos a mais um fim de um vídeo, né? Onde você viu aí a repercussão da mídia nacional, da mídia internacional, que quando também fala, a gente traz pra cá, tá? Olha, torcedor, é importantíssimo saber sempre a tua opinião. Saber o que tu achou desses assuntos que a gente trouxe aqui nesse mais novo vídeo, né? Deixa aqui nos comentários, porque cada comentário desse que você coloca aqui vira assunto, às vezes, para um próximo vídeo. Assunto, às vezes, para um conteúdo que envolve ali a torcida do maior de Minas. Quero também saber o que é que você achou, qual é a tua opinião. Teve algum assunto desse aí que tu não concorda? Teve algum assunto que tu concorda de 100%? Olha, a tua opinião realmente faz a diferença aqui embaixo nos comentários, tá? Aproveita, deixa esse like aí no finalzinho desse vídeo para esse algoritmo aqui, para esse YouTube entender que você acha esse conteúdo relevante e que outros torcedores do Cruzeiro também precisam assistir. A gente faz com muito carinho, com muito amor, com muito respeito para você, torcedor do Cabuloso. Ativa também as notificações aqui nesse sininho para sempre que surgir um conteúdo novo você receber em primeiríssima mão, tá bom? E não esquece, compartilha aí também com o pessoal que você conhece, com os outros torcedores do Cabuloso, esses assuntos que a mídia nacional está comentando. Então, até lá, você aqui nesse vídeo vai deixando o seu comentário também. Torcedor, seguiremos sempre juntos aqui na TV Cruzeiro Cabuloso. Muito compromisso, respeito com você para trazer conteúdo todo santo dia, coisas que envolvem o maior de Minas, o nosso time celeste, tá, torcedor? Não esquece de deixar aqui a tua opinião, teus comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações, tamo junto. Claro que daqui a pouco a gente volta com outros assuntos e outros comentários, até porque as notícias em relação ao Cruzeiro não param, não acabam nunca, é 24 horas por dia, 7 dias da semana, e nosso compromisso é, claro, trazer tudo aqui para você em primeiríssima mão. Deixa aqui a tua opinião e daqui a pouco a gente volta, tamo junto, grande abraço, valeu.